Novamente, o Nubank está no centro das atenções. Afinal de contas, assim como outros bancos, o Nubank também soltou um resultado, não vou falar bom, mas pelo menos um pouquinho melhor do que ele estava acostumado a fazer. Então aqui no vídeo de hoje vai analisar um pouco mais sobre essa fintech, como que ela vem desenvolvendo e se aí chegou a final hora de fazer a compra ou investimento nessa empresa. Então vou te convidar a assistir esse vídeo até o final. E antes disso, deixando aqui o seu like, sua inscrição no canal, porque assim que você ajuda o meu canal a crescer e ganhar mais relevância dentro do YouTube. De fato, o Nubank tem muita coisa a comemorar nesse último resultado, porque ele atingiu agora mais de 65 milhões de usuários, sendo uma alta de mais de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ano após ano, o banco realmente vem crescendo muito nessa taxa, nesse indicador. E melhor ainda, porque não é só crescer em questão de volume de usuários que já fizeram a conta aberta, como também crescer e principalmente crescer em volume de usuários ativos, que é onde a empresa também comemora agora um grande resultado. Por quê? O volume de usuários ativos, que agora ultrapassa a casa de 50 milhões de pessoas, cresceu ainda mais do que o próprio crescimento de usuários que a empresa teve. E verdade seja dita, muito desse crescimento veio também de México e Colômbia, que nos últimos anos vem conseguindo ali aprimorar e acrescentar uma carteira de crédito que, por mais que ainda seja tímida, mas renova aquela sua sensação de crescimento durante muito mais anos. Então hoje no México a empresa já atingiu mais de 2,7 milhões de correntistas. Na Colômbia a operação ainda um pouquinho menor, mas também vem crescendo em taxas bem robustas, atingindo ali quase 314 mil usuários. E nos dois países, assim como também no Brasil, a empresa é líder na emissão de cartões. Ou seja, o crescimento hoje proposto pelo Nubank é maior do que em todos os seus concorrentes, nos três países que a empresa estiver concorrendo. Aqui no Brasil, os dados são ainda mais impactantes, porque a gente vê que 36% da população adulta do Brasil já tem alguma conta aberta no Nubank. Ou seja, pensando que ainda existem muitos adultos desbancarizados, então de fato o que a empresa vem fazendo é um feito bem interessante. E não pararam as notícias boas para os investidores em Nubank, porque a sua receita líquida agora ultrapassa a casa de 1,1 bilhão de dólares, que inclusive é um número 244% superior ao mesmo resultado do ano anterior. Ou seja, agora a sua receita por usuário atingiu a casa de 7,8 dólares. Ou seja, se a gente está vendo aqui que a receita aumentou em proporção muito maior do que os usuários, é uma forte sinalização que cada um dos usuários está justamente gastando mais dinheiro dentro da plataforma do Nubank. E isso, na verdade, acontece por diversas razões. Primeiro, é o super aplicativo que o Nubank vem desenvolvendo. Agora é realmente um shopping de artifícios. Pode tanto fazer a compra de ativos financeiros, fazer ali uma compra em sites, parceiros, até mesmo agora corretora de criptomoeda. Então a empresa vem sempre acrescentando essas novas ferramentas a fim de aumentar a possibilidade de vendas nos seus canais online. Mais do que isso, a gente vê também outras duas razões que fazem hoje a sua receita média por cliente, por correntista, aumentar. O primeiro deles se refere ao engajamento dos seus clientes. Aqui então a gente pode utilizar o conceito de taxa de atividade, que atingiu a marca histórica de 80%. Então o que a gente vê é que ano após ano, ou talvez semestre após semestre, essa taxa de atividade vem aumentando, mostrando justamente esse engajamento maior dos seus clientes. Isso, na verdade, pode continuar acontecendo para os próximos períodos. Porque se a gente pegasse agora e dividisse todo correntista, todo usuário, em relação ao período que ele entrou no Nubank, por exemplo, o usuário que se cadastrou no Nubank lá em 2016, o usuário que abriu sua conta em 2017, 2018, 2019 e assim em diante, a gente vê que quanto mais antigo é esse cliente, mais ele está predisposto a tornar o Nubank como o seu banco número 1, seu banco principal. Então, o amadurecimento desses correntistas vai fazendo com que essa receita média por correntista vai aumentando ao longo do tempo, que junto a novas ferramentas, a novas formas de vendas que existem dentro dos aplicativos, a companhia espera continuar aumentando isso sucessivamente. Inclusive hoje a gente vê que a sua receita média para o usuário, que está quase atingindo 8 dólares por pessoa, é muito maior ao próprio custo de manutenção da sua plataforma, que também é algo, mais uma vez, bem bacana que a empresa vem construindo, assim como as demais fintechs. É realmente você conseguir, por mais que você capitalize menos os seus usuários, seus correntistas em relação aos grandes bancos, mas também você tem que gastar um volume financeiro muito menor para manter toda a sua estrutura de pé, afinal de contas não existem agências. E o que a gente vê, mais um outro ponto interessante, é que de um ano para outro, de 2021 para 2022, mais de 55% dos seus correntistas tornaram o Nubank a sua primeira opção de banco. Então, ou seja, o Nubank vem ganhando espaço
não só em abrindo contas, mas também ganhando espaço em relação à sua preferência em relação ao correntista, que também tem contas em outros bancos, Banco Inter, Banco do Brasil, Itaú e por aí vai. Então o Nubank vem ganhando realmente espaço no mercado. E muito desse crescimento que a companhia conseguiu nesse último período se refere ao avanço da sua carteira de crédito, que agora atinge mais de 9,2 bilhões de dólares. Na verdade, os demais bancos também vieram avançando bastante nessa carteira de crédito, o que mostra aí um avanço também em margem financeira. Quanto de dinheiro emprestado, obviamente acaba sendo refletido em mais juros que o banco tem. E o interessante é porque o banco ainda tem muito dinheiro para emprestar. E para comprovar essa frase, a gente pode utilizar o conceito de índice de Basileia, que se refere ao quanto de dinheiro do Nubank ainda pode ser emprestado. Então hoje o Nubank, pelo menos em questão a regulamentação do Banco Central, tem muito dinheiro guardado. Então essa carteira de crédito vai ter combustível para os próximos semestres, já que ela tem muito dinheiro que ela pode emprestar para outras pessoas. Então a carteira de crédito ainda deve crescer bastante, afinal de contas o Nubank tem muito dinheiro guardado que ela pode utilizar. Não fizeram isso nesse período porque eles quiseram segurar um pouquinho mais o ritmo de crescimento, vendo que a situação econômica brasileira de alta inflação, alta de juros, pensaram que se emprestasse mais dinheiro para a sua base de correntistas, ela poderia ver as suas despesas com provisões ou até mesmo inadimplência aumentar. Então eles têm dinheiro, mas ainda estão esperando um movimento, um cenário econômico um pouco mais previsível para começar a liberar isso aos poucos. Então aqui dá para a gente perceber um pouco mais sobre o conservadorismo que a gestão vem fazendo nesses últimos trimestres. Então aqui dá para a gente pegar um pouco mais sobre o conservadorismo que a gestão vem tratando o Nubank nesse último período. Porque até se a gente analisasse agora as despesas com provisões, ela cresceu ao redor de 3%, uma despesa que ficou basicamente instável em relação ao seu ganho de carteira de crédito. Ou seja, pode ter sim piorado um pouco, mas nada tão fora da realidade. Assim como outros bancos, como até mesmo o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, também tiveram uma leve piora nesse sentido. Então nada anormal aqui para o Nubank. Inclusive, se a gente pegasse agora a taxa, o índice de inadimplência de pessoas que devem há mais de 90 dias, que são tidas aí para os bancos como perdedores, né, que são carteiras que ela não espera mais se recuperar, o índice de inadimplência agora está ao redor de 3,7%. É de fato um número maior do que Banco do Brasil, por exemplo, que Itaú, Bradesco, mas ainda assim é um nível talvez controlado em relação ao que a gente poderia esperar para uma fintech que não tem tanta experiência, não tem tanto know-how ainda em gerar crédito. Então, por mais que de fato o Nubank seja ainda mais arriscado que outros players privados, mas ainda assim está dentro do controle, está razoavelmente bem. Então estão todas as informações, com uma carteira de crédito que vem se expandindo, junto ao número de usuários maior e cada um dos usuários gastando mais, a gente poderia esperar um lucro no final das contas, que de fato aconteceu. Então se a gente ajustasse todas as informações, a gente viu um lucro nesse trimestre de 17 milhões de dólares. Ainda é um lucro muito tímido, mas aqui a gente já começa a perceber que o banco vem virando a sua chavinha para começar a monetizar mais cada um dos correntistas. Então, mais lucros como esse vão começar a acontecer, mas, de novo, lucros ainda muito inferiores, muito baixos em relação à média do mercado. Inclusive, o mercado financeiro reagiu muito bem ao resultado divulgado pelo Nubank. Um dia depois dessa divulgação, as ações do banco chegaram a ter uma valorização de mais de 10%. Agora, a minha opinião pessoal é para a gente não criar muita euforia, porque por mais que os resultados sejam bons, relativos aos resultados passados do Nubank, ainda há muito o que fazer. A gente vê hoje que o valuation da fintech está ao redor de 100 bilhões de reais, ou aproximadamente ali 20 bilhões de dólares. Então esse ainda é um valuation muito alto, considerando que o banco ainda está longe de fazer o seu primeiro bilhão de reais em forma de lucro. Então se a gente pegasse o seu valuation de 100 bilhões de reais e dividisse pela quantidade de lucro que a empresa tem, ainda um valuation muito pequeno. Então, para mim, ainda há muito o que fazer. Até porque, se a gente parasse para pensar, muitos dos correntistas que hoje o Nubank possui são pessoas muito sensíveis a preço ou então jovens. Ou seja, se a empresa começar a cobrar mais dinheiro para fazer mais lucro, vários dos correntistas vão sair do Nubank e vão migrar para outras plataformas que ainda são gratuitas. Ou então, no caso dos jovens, os jovens ainda não atingiram o seu ápice financeiro. Então, eles não vão ter tanto dinheiro para gastar ou para investir, assim como pessoas mais seniores que gastam muito mais em bancos como Itaú e Bradesco. Então, de fato, por mais que a empresa venha caminhando para ela em um passo muito interessante, né? O crescimento realmente bem agressivo ao longo dos últimos anos todos, mas ainda há muito que se fazer, para mim, que um valuation ainda não se justifica. Então essa é a minha opinião, queria saber a sua opinião. Está aí na hora de investir no Nubank para você ou não? Deixa aqui nos comentários. Eu agradeço muito a sua atenção e voltamos no próximo vídeo. Valeu!